Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desta série A Cabeça da Serpente. Essa série tem o intuito de levar ao conhecimento das pessoas sobre os arquitetos da nova ordem mundial, o mesmo pessoal que está a ponto de anunciar o antimessias como se fosse o verdadeiro Messias. E no vídeo de hoje veremos algumas diferenças entre o que diz a Torá e também o Talmud. Lembrando às pessoas que o Talmud é uma coleção de livros, se não me engano são 25 livros, 26 livros, repletos de histórias, contos rabínicos, e não são inspirados. São interpretações da Torá, como também eles creem na Torá oral, que é a Kabbalah, e tem a Guemará, tem a Gemátria, Midrash, o Zohar, ou seja, eles colocam todos esses ensinamentos esotéricos e exotéricos acima da própria palavra do Altíssimo. Mais uma vez, para realizar este vídeo, eu vou me basear em um outro vídeo desse grupo ou ministério que atua lá dentro de Israel e que está causando uma revolução no rabinato, One for Israel. E vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e terei o prazer de traduzir, já que o vídeo é feito no idioma original hebraico, mas com legendas em português, ou melhor, em inglês. E eu vou traduzir para vocês. Os rabinos e seus seguidores frequentemente nos culpam a nós, crentes em Yeshua, o Messias, dizendo que nós somos o povo que despreza a Torá. Os rabinos chamam os seguidores de Yeshua, o Messias, como o povo que despreza a Torá. Enquanto eles, visivelmente, vivem de acordo com a Torá. Ou seja, eles estabelecem a diferença. Vocês, cristãos, são o povo que desprezam a Torá. Em contrapartida, nós vivemos de acordo com a Torá. Vamos ver se é isso mesmo. Eles dizem que no Novo Testamento que o Novo Testamento é uma imitação pobre da tradição rabínica. Imaginem vocês, hein? O Novo Testamento é uma imitação pobre, muito pobre, da tradição rabínica. E o original, e quem ousa ler o Novo Testamento irá imediatamente tropeçar, irá tropeçar das citações da Torá, ou do Antigo Testamento. Verdade seja dita, ainda que uma pequena parte, ou um tamanho pequeno, do Novo Testamento, dos seus 27 livros, contendo 260 capítulos, o Novo Testamento contém quase 1000 citações do Antigo Testamento. E para ser bem franco, mais de 99% de todas as vezes que no Novo Testamento cita textos externos, as citações vêm do Antigo Testamento.
Apenas como os profetas ensinaram, ou assim como os profetas ensinaram, לימדו בהתבסס על התורה, baseado na Torá, כך גם הברית החדשה o Novo Testamento ensina, מלמדת בהתבסס על baseado no Antigo Testamento. התנ"ך. ללא התנ"ך Sem o Antigo Testamento, לא היו קיימות não haveria profecias הנבואות על המשיח. sobre o Messias. ללא הנבואות על Sem profecias messiânicas, המשיח, עצם משיחיותו o próprio messianismo, של ישוע לא הייתה o próprio messianismo de Yeshua não seria válido. תקפה. לפיכך, Por esta razão, התיאולוגיה של הברית a teologia do Novo Testamento החדשה היא בדיוק é exatamente a teologia אותה התיאולוגיה של התנ"ך. do Antigo Testamento. ישוע, Yeshua e seus discípulos כמו שאר תלמידיו, האמינו acreditavam na santidade בקדושתו של התנ"ך, do Antigo Testamento, ציטטו ממנו citando do mesmo והפנו אליו. e fazendo referência do mesmo. הם ראו בתנ"ך כדבר Eles tinham o Antigo Testamento como a palavra de Adonai, אלוהים, ספר הנכתב livro escrito בהשגחת sobre a supervisão e והשראת רוח הקודש. inspiração do Espírito Santo. לנושא הקשר Com relação à conexão בין ברית משה וסיני entre a aliança mosaica לבין הברית e a nova aliança, החדשה, אמנם הקדשנו nós fizemos um vídeo סרטון אחר, בו תוכלו לצפות. disponível neste link. E aí aparece o link, é igod.co.il, que é o domain de Israel, /Moses. עוד בלינק הבא. אבל מה אם Mas o que nós queremos dizer a vocês, נגיד לכם שהתורה אותה que o ensinamento favoreceu, ההלכה הרבנית ou o ensinamento favorecido pela tradição rabínica, מקדשת, היא כלל אותו não é a Torá de Moisés. Aí começa a diferença. בת משה. מה אם נגיד E se nós dissermos a vocês לכם שהם רק משתמשים que o que eles usam, ou como eles usam o termo במושג תורת משה? a Torá de Moisés, כן. אבל בעצם mas atualmente הם מתכוונים למשהו isso não significa nada. אחר לחלוטין. Completamente diferente? ראשית, Primeiro de tudo, שאף אחד לא יעבוד עליכם. não permita que ninguém te engane. Hoje פשוט בלתי אפשרי é simplesmente impossível manter os mandamentos da Torá, ou cumprir os mandamentos da Torá, את התורה. מצוות ברית dada no Monte Sinai. סיני. זאת מאחר Porque שמצוות התורה os mandamentos da Torá סובבות על בית se moviam ao redor do templo, המקדש, המשכן, do tabernáculo, הכהונה, do sacerdócio, המזבח, do altar. ולב הליבה E o coração de tudo isso של כל זה, העלאת são os sacrifícios הקורבנות, המחברים, que cobre ou perdoa pecados. בעד חטאינו. אבל הללו Mas estes כבר לא קיימים já não existem מזה 2000 שנה, por 2000 anos. וכמעט כל E quase todos os mandamentos מצוות התורה שציווה que Moisés deu משה קשורות estão muito próximos, né? Perdão, Buddy, alguém bateu aí na porta, alguém deixou alguma coisa, o Buddy está latindo. Estão muito próximos, estão fechados בד בבד לעבודת המקדש. ao serviço no templo, ou seja, coadunam com o serviço no templo.
Sob a aliança mosaica, עבודת אלוהים a adoração a Elohim התבצעה במקדש. foi levada para fora do templo, לנסות בימינו tentando viver de acordo ולקיים את ברית סיני a aliança mosaica. ללא המקדש, Esses dias sem templo, המשכן, tabernáculo, o altar e os sacrifícios, המזבח והקורבנות, יהיה כמו é como tentar andar de bicicleta ou montar numa bicicleta לנסות לרכוב על אופניים בלי גלגלים. sem rodas. שנית, Em segundo lugar, כאשר נחרב בית quando o templo foi destruído, המקדש לפני 2000 שנה, 2000 anos atrás, היה לרבנים os rabinos tinham que inventar להמציא את היהדות מחדש. novo judaísmo, ככה שיטה assim para que pudesse funcionar, עבוד גם ללא עבודת sem o serviço no templo המקדש וקודש הקודשים. e no Santo dos Santos. הם אומנם Ainda que eles se mantenham usando, שמרו על המונחים יהדות ainda que eles mantiveram usando o termo judaísmo e Torá, ותורה, אבל את eles mudaram a definição. התוכן הם החליפו. לא עוד יהדות Não mais judaísmo bíblico, מקראית המבוססת baseado na Torá, על התנ"ך, מאותה mas daquele momento em adiante foi, העת, ההלכה, ou seja, tomou lugar as tradições dos rabinos. E daí vem o Talmud. Então aí está o problema. Quando o templo foi destruído, os rabinos tiveram que reinventar a religião do judaísmo. Não havia mais templo, não havia mais Santo dos Santos, o sumo sacerdote, o altar para os sacrifícios, ou sequer sacrifícios. Então, foi caindo em desuso termos como a Torá de Moisés, termos bíblicos. E eles começaram, então, a inserir, passo a passo, lentamente, as tradições humanas, as tradições rabínicas. הרבנית. את בית המקדש, O templo, הכהונה, o sacerdócio, המזבחות, os altares, הקורבנות os sacrifícios e o tabernáculo והמשכן החליפו מנהגים foram substituídos por novos costumes ou novas tradições. חדשים. רובם A maioria deles, ou a maioria dessas tradições, בכלל אומצו foram tomadas de outros povos. Olha, misturaram, né? Como o catolicismo. O catolicismo é uma mistura de mitraísmo, zoroastrismo e esoterismo e até macumba. É uma mistura de tudo. Continuando. טעמים שונים בתוכם חיה Entre os quais a nossa nação viveu. עמנו, קמעות Talismãs, Derramsa, וחמסות, ל"ג בעומר, Lec Baomer, não sei como seria a tradução para o português esses povos. כיפה, סייה, Kippah, Siãs, ou seja, está falando das tradições que os rabinos adotaram de outros povos e inseriram dentro do judaísmo, como a Kippah. Realmente não havia Kippah antigamente, em toda a palavra, salvo engano. Até gostaria que vocês deixassem aí o comentário, né? Realmente não havia Kippah, Siãs, Lag Baomer e outras coisas que eu não sei o significado. Caso alguém saiba, por favor, deixe aí até para a nossa instrução e dos demais. אנס, תפילין, מזוזה, Tefilim, acho que é aquela cordão que eles levam, né? na cintura, mezuzá, que quando se entra numa casa eles tocam mezuzá e beijam, השתתחות על prostrar-se nos túmulos קברי צדיקים, dos santos, כשרות בשר וחלב. o kashrut da carne e do dairy,
o misturar carne com laticínios, חלב, קמעות, a mágica, בר מצווה, bar mitzvah, imagens de santos, tudo isso não havia. E foram coisas que os rabinos foram introduzindo pouco a pouco. תמונות צדיקים, מנטרות, Mantras e até mesmo ואפילו שבירת הכוס בחתונה. quebrar um copo nos casamentos. Realmente isso acontece, né? Quando um casal é realizada uma cerimônia de casamento, tanto o marido quanto a mulher tem que quebrar um copo, né? Ou seja, tradição rabínica. כל המסורות Todas essas tradições que são amadas, que são queridas, החביבות הללו לא תמצאו não são mencionadas uma vez sequer na Bíblia. להן שום זכר בתנ"ך. אתם אולי Talvez você esteja maravilhado agora, ou se perguntando agora, תוהים לעצמכם, רגע, mas espere, אבל לא כתוב על a Torá não menciona תפילין ומזוזה o tefilim e o mezuzá? בתורה? אז זהו, Não realmente. שלא ממש. חז"ל Os sábios התלבשו על מילה או escolheram uma ou duas palavras שתיים בתוך פסוק, de um verso, אותו הוציאו tomado fora de contexto, ou tirado de um contexto, ou do seu contexto, לחלוטין מהקשרו, ודחפו לשם e forçaram משמעות חדשה בכוח. e deram um novo significado. דוגמאות, Exemplos para isso, e aqui tem os vídeos mencionados, onde eles explicam sobre o tefilim, mezuzá, e também pagãos. לכך, תוכלו למצוא Podem ser achados, então estão aqui nesses vídeos, que eu vou procurar e depois também terei o maior prazer de passar para vocês. Coisas que eu não sabia, então, tefilim, kippá, mezuzá, o mezuzá, quebrar um copo durante a troca de votos de fidelidade, de amor num casamento judaico, tudo isso são tradições rabínicas. Quem diria, hein? בלינקים הבאים. Isso pode ser achado nesses links que aí estão disponíveis. שימו לב Note que שלברית החדשה no Novo Testamento, no livro de Hebreus, לא קוראים não é chamado de Nova Torá. Ou o Novo Testamento em hebreu não é chamado de Nova Torá, התורה החדשה, אלא mas Nova Aliança. הברית החדשה. הכינוי O termo tem as suas raízes נובע מתוך נבואתו של ירמיהו em uma profecia do Antigo Testamento de Jeremias, בתנ"ך על כריתת sobre o fazer ברית חדשה. uma nova aliança. הנה ימים באים Reparem que os dias estão vindo, נאום אדוני, declara Adonai, וחרתי את quando eu farei uma nova aliança בית ישראל ואת בית com a casa de Israel יהודה, ברית e a casa de Judá. חדשה. לא חברית Não uma aliança אשר קראתי את אבותם que eu fiz com os seus pais, ביום החזיקי no dia em que eu os tomei pela mão בידם להוציאם מארץ מצרים. para trazê-los, para tirá-los da terra do Egito. אשר המה A minha aliança que eles quebraram, הפרו את בריתי ואנוכי ainda que eu fosse o esposo deles, פעלתי בם נאום אדוני. declara o Adonai. Jeremias, capítulo 31, versículos 31 e 32. Sempre aprendendo, é muito bom, né? Dessa profecia aí vem o termo nova aliança, que é o Novo Testamento. תוכלו להרחיב אודות Você pode ouvir mais a respeito נבואתו של ירמיהו על הברית da profecia de Jeremias sobre a nova aliança החדשה בסרטון no vídeo que está neste link. E aí um novo vídeo também. E esse é o link.
שבלינק הבא. בעוד הברית Quando o Novo Testamento החדשה היא ההמשך הטבעי ביותר é a mais natural continuação לתנ"ך. do Antigo Testamento, כלומר, התגשמותן nomeado o cumprimento, ou nomeando o cumprimento של הנבואות בתנ"ך das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. על המשיח. היסטוריונים Os historiadores admitem מודים כי בין יהדות que entre o judaísmo ההלכה הרבנית, dos rabinos, אותה מייצג התלמוד, refletidos no Talmud, לבין התנ"ך, e o Antigo Testamento, אין באמת קשר. existe uma conexão difícil, existe uma dura conexão, ou uma conexão difícil. ראו את דבריו Considere que os maiores של המומחה הגדול espertos de Israel na literatura dos sábios ביותר בישראל לספרות חז"ל. têm a dizer, פרופסור professor Avigdor Shinan, אביגדור שנן מהאוניברסיטה da Universidade Hebraica de Jerusalém, העברית בירושלים. אדם חובש homem que כיפה בעצמו, coloca o kippah, homem que ele mesmo usa o kippah. התיאולוגיה A nossa teologia שלנו היא לא não é a teologia התיאולוגיה של התנ"ך. do Antigo Testamento. ההלכה שאנחנו A tradição que nós seguimos hoje חיים לפיה היום היא לא ההלכה não é a tradição של התנ"ך. do Antigo Testamento, o que vem comprovar que Israel sim se afastou e muito da instrução, daí o nome Torá, para seguir a instrução de rabinos. Mas, conforme está escrito no livro de Jeremias 8:8, eu quero ter o prazer de ler isso para você, porque é muito forte, e se você puder marcar aí na sua Bíblia, Jeremias capítulo 8, versículo 8. E tem também aquele versículo, ai daqueles que acrescentarem ou suprimir alguma coisa dessa lei. Está aqui, ó. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Então, o Talmud, que é um livro rabínico, de ensinamentos rabínicos, portanto, humano, converteu a Torá, que é a instrução do Altíssimo, em mentira. Razão pela qual o próprio Messias os chamou de raça de víboras. היא ההלכה של חז"ל. É a tradição dos sábios. דיני שבת, As leis do sábado ou do Shabat, דיני כשרות, as leis do Kashrut. Perdoe, mas eu não sei, tem que pesquisar também. כל דבר שעולה Você pode nomeá-las. בדעתך הוא לא מקרה. Não estão, isto não está nas Escrituras, לא תנ"כי. nem no Antigo Testamento. אין בתנ"ך No Antigo Testamento não existe sinagoga. Ai, essa doeu. Essa doeu. E realmente não tem, pessoal. No Antigo Testamento não existe sinagoga. Não há um versículo, um capítulo mencionando isso. Não existe sinagoga. בית כנסת, אין בתנ"ך No Kadesh, ou sem Kadesh, não sei o que é Kadesh. קדיש, אין בתנ"ך Também no Kol Nidre, ou Nidre. כל נדרי, אין בתנ"ך. Também não havia Bar Mitzvah, que é aquela cerimônia quando o jovem se torna homem, aos 13, 14, 15 anos. בר מצווה, אין בתנ"ך No Talit, טלית. כל דבר tudo que alguém שמישהו מגדיר אותו כיהודי, definiria como judeu,
התחיל לחפש e procurasse pelas suas raízes, את השורשים, זה לא התנ"ך, não está no Antigo Testamento. זה ספרות חז"ל. É literatura dos sábios. שם התחיל Assim onde tudo começou. לכל. איפה יש Onde está o judaísmo? בתנ"ך את היהדות? No Antigo Testamento? על משה רבנו Moisés לא נאמר שהוא יהודי. não foi chamado judeu, ou não foi considerado, ou chamado um judeu, como Abraão tampouco, como Jacó tampouco. על אברהם Abraão לא נאמר שהוא יהודי. não foi chamado como judeu, ou não foi considerado um judeu. על דוד Davi, o grande rei Davi, לא. tampouco. Somente Mordecai. רק על מרדכי. מרדכי Mordecai, o judeu. היהודי. וזה סוף E isso התנ"ך. זה no final do Antigo Testamento, durante o tempo Pérsia, ou o tempo da Pérsia. Isso foi dito pelo professor Avigador Shinan. התקופה הפרסית. Bom, pessoal, tá aí. Aprendendo sempre, muito bom a gente saber disso. É um tema complexo, mas eu creio que esse vídeo serviu para tirar escamas dos olhos de muitas pessoas e até dar uma, como eu poderia dizer, uma ênfase sobre a discussão que tem surgido ultimamente sobre os cristãos estão sendo judaizados. O fato de mencionar o nome em hebraico ou aramaico do Messias, sempre acontece alguma coisa, é que nome não se traduz. Nome não se traduz. Eu sou Gustavo aqui nos Estados Unidos, serei Gustavo no Brasil, no Canadá, na Inglaterra, na Austrália, Nova Zelândia, no Japão, na Índia, no Peru, na Argentina, no Paraguai. O meu nome não se traduz. Bom, eu sou Gustavo e essa foi a 5ª parte desta série que eu creio está ajudando no seu crescimento espiritual. Participe. Esse vídeo vai estar na plataforma do Patreon, mas também no canal e também no grupo Projeto Ezequiel 33. May Yahushua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.